reconhecer quem é Jesus. Pode ser provas financeiras, espirituais, em todas as áreas da vida. Tem que conhecer a Jesus. Por isso a importância de nós passarmos para os nossos familiares, para os nossos filhos, quem é Jesus. Porque nós não sabemos o que os nossos filhos irão passar. Nós não sabemos quais são as provações que virão sobre o caminho deles. E se eles conhecerem e saber quem é Jesus, o Senhor o tirará de qualquer tipo de situação, porque todo aquele que confessa que Cristo é o Senhor e dirige adoração ao seu santo nome, não existe poço, não existe valo, não existe situação que o Senhor não venha tirar. Glória a Deus. O pai do cego Timeu, ele passava a importância de quem é Jesus. Ele foi considerado pelo Império Romano como rebelde, mas a grande verdade é que ele memorizava as Escrituras Sagradas. Então a grande verdade é que o seu filho tinha conhecimento de quem era Jesus, e quando Jesus estava passando e que o povo clamava pelo nome do Senhor, ele começou então a gritar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glórias a Deus. O que ele quis dizer com essas palavras, filhos de Davi? Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sei que tu és da linhagem de Davi. Glória a Deus. Eu sei que tu és filho de Deus. Eu sei que tu és da linhagem de Davi, porque Davi foi um dos maiores reis da história. Glória a Deus. Então, esse cego, pelas suas palavras, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Glórias a Deus. Quando ele começa a clamar, ele começa então a dizer: eu te glorifico, em outras palavras, porque eu sei que tu és Filho de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Glórias a Deus. Porque a nossa adoração precisa ser dirigida para o Senhor com sabedoria, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz: não recebeis porque não sabeis pedir. Hoje essa nova era, essa nova geração de pregadores, chamando Jesus de cara, chamando de Jesus de você, chamando Jesus de brother. E sabe o que acontece? Igrejas conservadoras, gente que conheceu a doutrina da palavra de Deus, com medo de perder as suas posições, os seus cargos, não se levantam e deixam-se criar raposinhas dentro do Evangelho. Glória a Deus. Irmãos, que venhamos perder a nossa posição, mas não venhamos perder a nossa comunhão com Deus. A palavra do Senhor tem que ser pregada. Jesus não é brother, Jesus não é cara, Jesus não é você, Jesus não é qualquer coisa, Jesus é o Filho de Deus. Eu estava vendo um vídeo onde cheguei a me repunar, só que eu não passo para frente. Eu não estou falando de outros lugares, estou falando do nosso meio. As pessoas querem viver dentro de uma igreja, viver dentro do Evangelho, mas querem que o Evangelho, que a igreja venha se adequar da forma que pensam. Quem está entendendo? Diga amém. A igreja não tem que se adequar aos meus costumes, às minhas manias. A igreja não tem que se adequar à minha cultura, do meu povo, do meu jeito, da minha forma. Nós que temos que se adequar à igreja, à palavra de Deus. Glórias a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glórias a Deus. Então esse homem, mesmo sendo cego, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Sabe por quê? As pessoas diziam assim, ó:
Jesus de Nazaré. Eles gostavam de pronunciar e dizer, é Jesus de Nazaré. Sabe por que Jesus de Nazaré? Porque de Nazaré não vinha nada bom. Nazaré era um lugar defamado. Nazaré era um lugar que ninguém queria dizer que era de Nazaré. Glória a Deus. O nome não era um lugar bom. Não saía coisa boa de lá. Por isso que muitos diziam, é Jesus de Nazaré, é lá de lá. Mas esse não, sendo servo, ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém disse para ele, é Jesus de Nazaré. Ele disse, não, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando nós adoramos a Deus, reconhecendo o seu poder, a sua glória, a sua virtude, nós seremos alcançados. Nós podemos colocar o melhor paletó nessa manhã, o melhor sapato, a melhor calça, a melhor gravata, chegarmos com o melhor carro, podemos chegarmos, quem sabe alguém entrar na porta com 5, 6 diplomas e já trazendo um quadrinho. Não vai adiantar se não tiver com o coração preparado para adorar o Senhor. Glória a Deus. Podemos entrar nessa igreja com o título de diácono, de presbítero, de pastor, ou pastor internacional, ou cantor ou cantora, ou não adianta. Tem que estar com o coração puro para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Existem pessoas que dizem assim, meu Senhor, os meus inimigos estão nas tuas mãos. Cristão não tem inimigo, meus queridos. Cristão tem adversários que não concordam com teus pensamentos. Quem está entendendo, diga amém? Cristão não pode perder tempo tá orando por inimigo. Ai, meus inimigos. Eu dobro os joelhos e eu não falo inimigo, porque eu não perco meu tempo com inimigo. Por quê? A Bíblia diz dessa forma que Deus é amigo dos nossos amigos, inimigos dos nossos inimigos. Então é Ele que sabe. Glórias a Deus. Não é nós que temos que nos preocupar. A nossa preocupação é tentarmos chegar mais perto dentro dessa palavra e adorar. Chegarmos perto dessa palavra, ouça, não sou eu que estou falando, o Espírito Santo. Chegarmos mais perto dessa palavra e adorar. O nosso negócio é adorar e dizer que Ele é santo. Aleluia, que o seu nome seja exaltado e glorificado. Mas nós sabemos, se o nosso coração estiver rapino, não tem como nós adorarmos. Nós sabemos que se nós tivermos mágoa, raiva, ódio, não vamos conseguir adorar. Nós sabemos que se nós fizermos um jejum, e esse jejum não tiver, pode jejuar um dia, 2, 3, não, Deus não vai receber. Nós sabemos que se nós orarmos simplesmente por técnicas, podemos estarmos aqui às 6 horas da manhã, mas se nós não adorarmos, nós vamos fazermos sacrifícios do nosso corpo, desgaste físico, mental, nosso corpo vai estar cansado, mas menos adoração. Primeiro eu que estou pregando nessa manhã, nesse culto de Santa Ceia, preciso aprender a adorar. Glórias a Deus. Todo dia. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu cada vez que eu sento em algum lugar, seja para tomar café ou almoçar, é difícil o dia, difícil a hora. Independentemente de estar me alimentando ou não, às vezes até numa roupa que eu coloco isso, eu trago comigo há 24, 25 anos atrás. Eu digo para Deus, Senhor, se eu estou colocando essa roupa, seja ela velha ou nova, é porque o Senhor está permitindo. Independentemente do carro que eu entrar, já sentei dentro de carro novo, de caminhonete seminova, de carro velho. Cada vez que eu sento dentro, eu digo, Senhor, se eu estou aqui dentro, é porque o Senhor está permitindo. Glórias a Deus. Independentemente dos restaurantes que sentei, ou da comida que já comi, sendo ela boa ou não,
Deus, se eu estou comendo essa alimentação, é porque o Senhor está permitindo. Glórias a Deus. Sabe por quê? Se nós estamos na prova, é porque o Senhor está permitindo. Se nós estivermos na bonança, porque o Senhor está permitindo. Então em tudo Ele tem que ser glorificado. Em tudo Ele tem que ser exaltado. Aleluia. Então a primeira lição dessa manhã é a importância da adoração, de nós adorarmos. Ele adorou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que alguém chegou e disse para ele: se cala. Sabe por quê? Se cala. O diabo quer calar muita gente para você não adorar. O diabo, na verdade, ele, nos dias de hoje, ele não quer que as pessoas vá para o mundo mais. Não. Para quê? Beber, fumar, se drogar, brigar? Não. Porque se o cidadão estiver lá no mundo, o ser humano estiver lá no mundo, aqueles que estão lá no mundo, o diabo não está mais preocupado. Já sabe que está às portas para ele abraçar. O diabo quer pessoas desviadas dentro da igreja. Verdade. Eu não estou dizendo que tem alguém dessa forma, pelo amor de Deus, entenda. Eu sinto pelo Espírito Santo que todos estão aqui adorando o nome do Senhor. Estão me entendendo? Diga amém. Mas o que o diabo quer? Como falamos minutos atrás, o diabo quer que as pessoas estejam dentro do Evangelho, mas estejam afastados, não estejam adorando, não estejam glorificando. Como falamos, chamando Jesus de brother, chamando Jesus de cara, chamando Jesus de qualquer coisa, menos de Senhor. Porque daí Satanás sabe que essas pessoas estão influenciando um monte de gente. Influenciando. E muitas pessoas são influenciadas, porque uma coisa não existe, discípulos, não existe, ou seja, pessoas que são criadores de opinião, pessoas que são formadores de opinião, de ideias, que não têm seguidores, todos sejam o mais louco que for. Se você for em Curitiba, vai ter um R em Cristo, né? Tem um monte de seguidor. Se você for num país, esqueço o nome, diversos se titularem sendo Cristo, todos eles têm seguidores. Não existe nem um doente da cabeça que não tenha seguidor. Se alguém pegar a Bíblia agora aqui, começar pela internet a gritar e impor a sua ideologia, vai ter loucos que seguem. Mas nós não podemos ser esse tipo de gente. Glórias a Deus. Fracos espirituais, descontrolados emocionalmente, para seguir gente que não tem fundamento nenhum e nem muito menos base bíblica. Quem não tem base bíblica, nós não podemos nem dar créditos e não devemos nem perder tempo. Glórias a Deus. Porque quando nós vivenciamos a palavra de Deus, nós temos que adorar o Senhor dentro da sua palavra, dentro dos seus mandamentos bíblicos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glórias a Deus. Então, cego Bartimeu, estava escrito sobre a sua capa, no latim, miserável, porque ele era a forma que ele poderia atuar na sua profissão miserável, de ficar pedindo esmolas. Irmãos, quando Jesus manda chamar ele, sabe o que acontece? A primeira coisa, ele tira a capa. Sabe por quê? Independentemente da situação da nossa vida miserável e espiritual, que ficávamos no mundo mendigando espiritualmente, dizendo: eu estou assim desse jeito, ora por mim, tem misericórdia da minha vida, mas nunca tomávamos uma decisão. Hoje nós estamos na presença de Deus. A capa nossa de miserável ficou lá no mundo. Nós abandonamos a capa, estamos com Jesus hoje.